Autorregulação bancária, pessoal, é bem simples, é só o conceito de autorregulação bancária, tá? Então, é um tópico bem simples, conceitual, que a gente vai ver apenas em um slide, esse conceito. O que é que seria, pessoal, autorregulação bancária? Todo mundo está vendo minha tela, se puder dar um feedback, eu agradeço. Então, está aparecendo para vocês a telinha, né? Está aparecendo, sim. Joia, Érica, obrigado. Então, o que é autorregulação bancária? Autorregulação, como o próprio nome diz, é regulação de si próprio, autorregular. E essa autorregulação foi criada pela FEBRABAN, essas regrinhas, né, foram criadas pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, né? Então, ela é uma instituição privada que tem um sentido de criar normas para o sistema bancário, boas práticas do sistema bancário, uma atuação conjunta com os bancos privados, isso envolve bancos privados, tá? Os bancos privados, a FEBRABAN. Mas aí é aplicado por todos os bancos, inclusive os bancos públicos, como a Caixa Econômica, ou Economia Mista, não sei se vocês sabem, mas o Banco do Brasil é Economia Mista. Eles também estão dentro dessa regulação e da autorregulação bancária. Qual é o sentido da autorregulação, pessoal? É fazer com que os bancos evitem problema de risco, né? Isso aqui, a autorregulação tem muito a ver com o risco de imagem, o risco de evitar, né? Se evitar o risco de imagem, se evitar o risco de ações judiciais e prejuízo financeiro, né? Então, procura fazer com que haja menos ocorrências nos órgãos de reclamação do consumidor, no PROCON, por exemplo. Então, os bancos têm procedimentos de atendimento e de treinamento para os funcionários para evitar que aconteçam de reclamações no PROCON, órgão do consumidor que nós conhecemos, né? Vocês devem conhecer, como também evitar ações judiciais dos clientes. Se estende até a parte de prevenção de lavagem de dinheiro também, tá? Então, a autorregulação envolve condutas que protejam e diminuam o risco da instituição bancária. Condutas, formas de atendimento, documentação que precisa pedir ao cliente, forma de pedir, né, forma de solicitar, padrão de atendimento de qualidade, né, tempo de espera no banco. Então, existem os bancos têm métricas, o Banco do Brasil não é diferente, em relação ao tempo de espera em fila, por exemplo. Tá? O banco está sujeito também a algumas normas que são criadas pelo PROCON, senão ele pode ser autuado e ser multado. Tá? Então, é muito importante o banco estar dentro dessa lógico que o banco ele está sempre sujeito à legislação, primeiro em relação à regulação que nós já vimos, né, do Banco Central. De repente, se em algum momento destoou que está no Banco Central com o PROCON, como se acontecer, o banco está sempre vinculado ao quê? Ao Banco Central, a regulador Banco Central. Mas ele precisa estar de acordo com as melhores práticas e com a autorregulação em todos os sentidos. Se existe um órgão do consumidor que é para protegê-lo, né, que o consumidor precisa ser protegido, esses órgãos são órgãos atuantes, né? Então, assim, vocês como empregados do Banco do Brasil, funcionários do Banco do Brasil, é muito comum aparecer, né? Acho que Antônio, não sei se na época dele ele percebeu, mas ele teve essa percepção, ou se aconteceu com ele em agência, mas comigo, na Caixa, como gerente da Caixa, muito tempo, eu vi várias vezes o PROCON vem autuar, na verdade ele vem fiscalizar, né? Fiscaliza, vê se está tudo ok, né? Verifica, né, como é que está o tempo de espera, alguns indicadores, fila, né? Se tem alguns padrões de comunicação com o cliente que precisa estar exposta, por exemplo, em relação a tarifas, né? Se tem a tabelinha de tarifas lá no banco. Danilo, como faz mais de 20 anos que eu trabalhei em banco, acho que naquela época o PROCON ainda não tinha esse grau de maturidade. Eu realmente não passei por nenhuma situação lá. Mas eu acho que assim, a sociedade está cobrando cada vez mais, né? E com razão. E aí o PROCON hoje é muito mais atuante do que era no passado. Perfeito, Antônio, perfeito. Hoje está muito mais atuante, e isso é importante, né, pessoal? A gente precisa entender que são regrinhas que tem que cumprir. O empregado, funcionário do banco, ele vai precisar estar atento, é mais uma atividade, né, fora o que ele tem no normal, é uma atividade que requer atenção, ele vai ser cobrado por isso pelo próprio banco, vão ter indicadores lá de performance quanto a isso, tá? Os bancos hoje têm indicadores de performance em relação ao atendimento, para evitar ouvidoria, e até canalizam no próprio atendimento lá um canal de ouvidoria interna. Ouvidoria interna, porque se o cliente reclama internamente, aí alguém lá vai receber a reclamação
seja do empregado que atendeu mal, seja por algum problema de serviço, de produto, e vai mandar para a agência bancária. Na agência bancária, lá vão tratar, vão ligar para a pessoa que fez a reclamação, para o cliente, né, para o usuário, enfim. Na verdade, em banco todos são clientes, né? A gente tem essa, é mais Banco do Brasil e Caixa. Mas, assim, quem estiver lá, quem fizer a ocorrência, tem que ter o retorno, né, com a solução, tá? Esse tipo de ocorrência pode vir a acontecer até uma ocorrência Banco Central, ocorrência Bacen. Então, o banco não quer chegar a esse nível, então ele cria todo esse procedimento aqui para evitar isso, tá? E aí, a extensão dessa autorregulação vai para a prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro também, porque isso aí nós já vimos em relação a isso, né, na última aula. Então, toda aquela preocupação, ela passa por uma autorregulação bancária, porque o banco precisa cumprir normas, padrões, para evitar que aconteça, que aumente seus riscos nesse sentido. Em todo sentido, eu falei risco em relação a Procon, em relação à imagem, em relação à insatisfação do cliente, ocorrências em relação a isso, né, ações judiciais que podem, dependendo se o cliente se sentir prejudicado, né, em qualquer sentido, até ele pode recorrer a danos morais. A lei é muito abrangente para quando o serviço, quando o cliente se sente prejudicado em relação ao serviço, ele às vezes recorre para ação judicial, seja materialmente ou por dano moral, ele pode recorrer, né? Então, é para evitar esse tipo de situação. E aí se estende para a prevenção, combate à lavagem de dinheiro e se estende também para responsabilidade socioambiental, pessoal. Os bancos, antigamente, né, Antônio falou 20 anos atrás, a preocupação em ter contratos. E isso eu falo até porque eu peguei um pouquinho disso, né? Eu passei mais de 20 anos no banco público. Os contratos tinham mais de 200 páginas, o contrato de habitação. Mais de 200 páginas, certo? Então, esses contratos agora são mais enxutos. Por quê? A preocupação hoje também, pessoal, é que haja uma redução do consumo de papel, né? Papel. Eu lembro uma vez uma informação que eu tinha escutado que um banco como esse, como o Banco do Brasil, Caixa, se ele parar de comprar papel, ele afeta a indústria de papel. A indústria de papel sofre se o banco suspendeu as compras num mês, por exemplo. Se fizesse isso, porque ele tem uma fatia grande na compra de papel A4, enfim, papéis para utilização, material de consumo do dia a dia. E hoje, na verdade, existe uma preocupação socioambiental e aí vem muito na linha do momento digital que estamos vivendo, né? Das facilidades digitais. Hoje se assina contrato de forma digital, por e-mail, por SMS, você recebe um código, a pessoa recebe um código e confirma, assina digitalmente um contrato. Enfim, existem várias medidas hoje. Eu falei aqui do papel, mas a gente pode pensar no consumo de copo plástico, né? Existem já um consumo, uma diretriz mais consciente em relação à utilização de copo. Por exemplo, a utilização de copo de vidro, né? As pessoas começam a usar copo de vidro ou copo de plástico, mas fixo por pessoa. Isso não é um padrão que eu vi em todas as unidades, mas eu pude perceber que algumas unidades estavam adotando já isso, e tende a ser uma prática muito regular, né, pessoal? Preocupação socioambiental. Consumo, né? Aí eu falei aqui de copo plástico, falei de papel, descarte de material, vem a preocupação também que não existia no passado. Toda essa responsabilidade socioambiental que nós vamos ver um capítulo, um tópico desse sobre esse tipo de responsabilidade ambiental, tá? Socioambiental. Então, enfim, esse é o sentido da autorregulação bancária, ser abrangente nesse sentido, tocando nesses principais temas que eu falei para vocês. Beleza? Então, vimos aqui a autorregulação